Olá, bem-vindo a mais esse vídeo do Guia do Excel. Eu sou o professor e consultor Marcos Ripper e nesse vídeo nós vamos apresentar como criar um gráfico de linhas com dados destacados. Bom, quando a gente olha para um gráfico, nós temos que ter alguma coisa que nos chama a atenção. Então, o que deve chamar a atenção dentro do gráfico? Aqueles pontos que estão fora da curva, aqueles pontos que são os piores normalmente. Porque nesses piores pontos é onde nós vamos precisar tomar alguma ação, normalmente assim quando se trata de KPIs, de indicadores, ok? Então, essa é uma forma dinâmica de nós podermos ver esses menores ou maiores valores, depende do seu indicador, dentro de um gráfico de linhas. Então, a partir dele, nós vamos fazer de um gráfico de linhas simples, nós vamos fazer um destaque para esses pontos, tá bom? Então, já que você está assistindo esse vídeo, eu já vou pedir para você, por favor, deixar seu curtir, deixe seu comentário, compartilhe, assine o nosso canal se você não assina ainda, tá bom? Isso aí ajuda bastante a gente. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é criar uma nossa base de dados, certo? Eu poderia colocar tudo aqui, o correto, tá? Só lembrando, o correto é nós criarmos uma outra planilha dentro da nossa pasta de trabalho, onde nós vamos colocar os dados. Tá bom? Eu vou colocar tudo junto, porque didaticamente vai ser melhor para a gente enxergar essa informação. Mas, se fosse vamos tratar da forma correta, vamos dizer assim, profissional de se fazer, você ia criar uma nova planilha aqui, certo? Ia criar dados aqui, né? Ia colocar sua informação aqui, ok? E o seu gráfico ia ficar aqui, ok? E ainda tem a parte do controle, que você também faria mais uma planilha, vai escrever controle aqui. E a parte do controle, onde a gente vai fazer toda a dinâmica de trocar o máximo, maior, menor, ali quantos maiores, menores a gente vai enxergar no gráfico, também a gente colocaria numa planilha separada, tá bom? Então eu só vou colocar tudo junto para a gente ficar didaticamente melhor para você enxergar toda essa dinâmica, como ela funciona, tá bom? Ver os valores mudando. Ok? Mas fica aqui o nosso ponto principal da gente, um ponto de exclamação ali, um ponto de verificação para você, tá? Então, sempre cuidado, então ponto de cuidado, para a gente olhar o controle e os dados, para a gente criar planilhas separadas para cada tipo de informação que você está fazendo dentro da planilha, né, certo? Tudo tem um lugar certo dentro de uma pasta de trabalho. Então, vamos lá. Primeira coisa, nós vamos criar uma lista de dados, então. Vamos chamar ela aqui nome. Poderia ser também com tabela, ou como você preferir, tá bom? Eu só vou criar aqui porque não é o nosso objetivo. Então eu estou arrastando, escrevi janeiro, e já arrastei, ele já pegou, tá? Peguei pela alça de preenchimento aqui. E agora a gente vai fazer o valor. No valor a gente pode usar um recurso chamado matriz aleatória. É um novo recurso, tá bom? Pode usar também o aleatório entre, tá? Sem problema nenhum, eu vou usar esse porque eu acho legal. Então são 12 meses, certo? E daí você pode colocar valor máximo, valor mínimo, se ele é um valor inteiro ou não, certo? Eu vou colocar como valor inteiro não. Ó, vamos deixar tudo assim. Tá bom? Não é nosso objetivo mostrar aqui a matriz aleatória hoje. Ele já vai gerar aqui os dados, olha. Então tá aqui todos os nossos dados, certo? Preenchidos de uma forma automática, em 12 dados. Se eu quisesse inteiro, eu só ia colocar aqui verdadeiro e pronto. Ele ia botar, tá bom? Só que daí não fica tão legal assim, certo? Que daí você teria que mudar aqui essa questão do mínimo e máximo. Por exemplo, mínimo até... Certo? Daí ele ia preencher também. Tá. Com esses dados, como eles são dinâmicos, ó, se eu der F9 ele vai trocando, eu vou matar eles, tá? Eu vou dar um Ctrl+C e Ctrl+V, tá bom? Matei eles, ó. Agora eles não são mais uma matriz. Agora eles são só valores. Se você não tem o Office 365, então você pode fazer assim também, ó. Aleatório e o aleatório entre, tá bom? Também vai dar no mesmo. Que daí você ia botar aqui e fazer assim também. Só que daí a questão é que tu ia arrastar, tá bom? Feito isso, nós vamos criar mais duas colunas. Uma vamos chamar de maiores, assim como eu estou escrevendo, ó. E outra menores, ok? E uma outra ainda que nós vamos chamar de valor. Nessas colunas maiores e menores, nós vamos colocar quando for, se eu estou tratando de maiores valores que eu quero ver no gráfico ou menores valores que eu quero ver no gráfico, ok? E essa coluna valor vai ser a
a coluna que vai ser mostrada no gráfico. No gráfico nós vamos mostrar essas duas colunas. Deixa eu trocar o meu mouse. Nós vamos usar essas duas colunas aqui. Deixa eu ver meu mouse onde que está agora, só um pouco. Aí. Vamos usar essas duas colunas e mais essa aqui, ok? Essas duas colunas aqui nós vamos chamar de auxiliares, ok? Então vamos lá. Então como é que a gente vai fazer aqui com relação aos maiores e menores valores? Primeiro nós vamos pegar e vamos criar alguns indicadores, vamos criar alguns campos, ok? Por enquanto vamos só pegar esses valores e jogar aqui direto. Vamos criar aqui, ó. Alt F1 e ele vai criar o nosso gráfico automaticamente, ok? Botão direito, alterar tipo de gráfico, vamos colocar gráfico de linhas. Vamos selecionar esse gráfico aqui. Perfeito? Pode até puxar ele aqui para o lado, ó, sem problema nenhum, e vamos colocar aqui um valor, ok? Perfeito? E já vamos configurar ele. Botão direito, formatar série de dados, baldinho, linha. Nós vamos colocar sem linha, ok? Marcador, nós vamos colocar aqui um marcador, vamos colocar a cor da borda, vai ser vermelho. Preenchimento sólido, e nós vamos colocar essa cor aqui, por exemplo, ok? Preenchimento, borda, opções de marcador, interno, e vamos aumentar o tamanho dele. Tá ali, ó, ficou uma bolinha assim, ok? Vai chamar bastante atenção dentro do nosso gráfico, ok? Então tá aí as nossas duas séries já prontas. O que a gente precisa agora é fazer com que essa bolinha aqui apareça apenas quando a gente tem algum tipo de valor, por exemplo, os 3 maiores valores ou 2 menores valores, etc. Nós vamos fazer isso de forma dinâmica agora, ok? Vamos lá então. Então agora nós vamos criar um cara aqui, ó, aqui embaixo. Depois a gente muda aqui a questão do gráfico, tá? Nós vamos dizer aqui, ó, valores. Vamos botar de controle. Qual vai ser o nosso controle? Por exemplo, 3 maiores valores nós queremos. Então nós vamos fazer assim, ó, igual C, abre parênteses. Esse valor aqui for maior ou igual que maior, abre parênteses, a nossa matriz é essa daqui, F4 para travar, ponto e vírgula, o K é o nosso controle aqui embaixo, olha, certo? Então, nossos 3 maiores valores. Então, se esse C8 for maior ou igual que até o terceiro maior valor, então o que eu quero dele? Eu quero que ele apareça esse valor aqui. Se não, e agora um ponto de atenção, você vai colocar, se não, não, ponto disp, ok? Fecha e fecha parênteses, tá bom? Então, se ele não achar, então eu quero que ele coloque não disponível. Quer dizer, se ele não for maior ou igual que o terceiro maior valor, então eu quero que apareça não disp. Isso fará com que ele não apareça no gráfico, senão ele vai ficar uma barrinha com um monte de bolinhas embaixo, ok? Então ali, ó, não disp, ok? E aqui já estão aparecendo os nossos valores, ok? A gente vai usar esse gráfico aqui, mas depois a gente vai mudar para esse cara aqui, ó, para essa barra, ok? Por enquanto só isso. Então se eu quisesse os 4 maiores, ó, 5 maiores, 6 maiores, 7 maiores, já está aparecendo as bolinhas, ok? Eu vou fazer mais uma coisa nessa bolinha. Botão direito, adicionar rótulo de dados. Está ali os nossos valores. Fica melhor para a gente enxergar, tá bom? Ó, daí ele vai destacar somente com o rótulo de dados aqueles que estão para aparecer na bolinha, ok? Mesma coisa a gente vai fazer para os menores. Copiei e colei. Eu vou mudar aqui para menor, ok? E aqui eu vou botar menor igual. Perfeito? Colei aqui. Perfeito? Ok. Então tá aqui os nossos maiores e menores valores, ó. Primeiro maior menor valor, terceiro e por aí vai. Automático. Agora a gente vai passar esse gráfico, esse eixo aqui, esse cara aqui, para cá. Ele já selecionou, olha, então é só você vir puxar, tá? Se eu puxar esse de cima, não está nem sendo usado, mas vou puxar direto para cá. Ah, daí todos ficaram. Agora a gente tem que controlar isso, se a gente quer mostrar maior ou menor, ok? Então já está aqui, perfeito.
Agora a gente vai criar controles para que seja mudado para se eu quero usar o maior ou menor valor, ok? Então como é que a gente vai fazer isso? Nós vamos usar o deslock. Vamos primeiro usar um desenvolvedor aqui no guia desenvolvedor e vamos criar nossos controlezinhos, ficar mais legal esse gráfico aqui ainda. Vou criar aqui, ó. Vamos criar primeiro esse aqui. Esse aqui nós vamos chamar de menor. Legal. Copiei e colei. Esse nós vamos chamar de maior. Ou maiores, né? Fica mais legal. Ok. Aqui, ó. Maior, menor. Ok? Maior, menor. Esse valor que está aparecendo aqui embaixo, que é o do controle, eu posso tanto copiar ele, como eu posso também dar um igual para ele ali, como eu posso pegar e puxar ele para cá e botar aqui. Por que isso? Só para a gente colocar no controle, para ele ficar visível quantos menores maiores que eu estou procurando, mostrando, né? Aqui, ó. Certo? Vou arrastar ele aqui. Ok? Agora a gente vai inserir uma caixa de grupo. Fazer aqui, em volta dele. Legal. Vamos chamar aqui destacar pontos. Maiores, menores, né? Já ficou bem claro ali, então. Não precisa fazer mais nada além disso. E aqui a gente vai colocar uma barra de rolagem. Ok? Uma barra de rotação. Vou criar aqui. Claro que está enorme. Vamos mudar ele aqui para o tamanho legal. E vamos colocar ele no ladinho do 3. Aqui. Vamos colocar menor, fica bacana. Tá? Perfeito, então. Aqui no ladinho do 3. Faz como... De várias formas você pode fazer isso. Botão direito, formatar controle. Aqui eu vou colocar valor mínimo, vai ser 0 mesmo. Aqui tanto faz, vamos deixar 30 mesmo. Alteração incremental de 1, vínculo de célula igual a esse cara aqui, ok? Que é o 3 ali. Então o que vai acontecer? Quando eu vim mudando, ele vai mudando automaticamente ali, ó. Certo? Então a gente precisa mudar esse cara aqui. E outra coisa que é legal, ó, maiores e menores, certo? Com quem que a gente está ligando, né? Claro. A gente vai vincular com essa célula aqui, por exemplo. Vamos chamar de controle, eu vou aproveitar que tem aquele controle e vou chamar ali mesmo. Ok? Selecionado ok. Acho que esse aqui já pegou automático. Mas só para olhar, ó, já pegou automático. Perfeito? Quando eu clico nele, ele vai trocando, ó, 1 e 2. Ok? 1 e 2. Automático. Ok? Perfeito. E aqui o destaque dos valores. Agora a gente vai organizar isso aqui tudo para ficar tudo dinâmico de uma vez. Outra coisa que é legal de você aprender é isso aqui, ó. Você pode vir e selecionar esses controles, né? Ó, usando o Ctrl e botão direito. E você pode vir em agrupar. Assim você vai poder arrastar essa caixinha para onde você quiser para ficar legal, ficar ajustadinho, tá bom? Ok. E ele não perde o seu funcionamento, logicamente, você também fica mais difícil você acabar selecionando o controle sem querer, ok? Perfeito, então. Agora nós vamos fazer o deslock para puxar esses dados aqui, ok? Igual deslock, abre parênteses. Quem que eu vou deslocar? Esse valor aqui, porque eu vou deslocar uma ou duas, né? Porque o controle aqui embaixo ele troca para 1 ou 2. Esse cara eu vou trocar. Não vou deslocar nenhuma linha, eu vou deslocar quantas colunas eu tiver aqui embaixo. Certo? Eu não vou mudar a altura e não vou mudar a largura, então tá ok. Fecha aqui e pronto. Tá aqui os nossos valores automaticamente. Perfeito? Botão direito. Adicionar rótulo de dados. Olha lá. Daí esse cara aqui não foi configurado ainda, né? Porque quando a gente mudou o gráfico, ele mudou também a questão da configuração que a gente tinha feito da linha, ok? Dos pontos. Botão direito, formatar, série de dados, baldinho, linha, sem linha, ok? Curiosamente, ele deixou aqui a bolinha, né? Deixou o marcador. Perfeito. Tanto aqui, ó, os 4 menores valores, os 4 maiores valores, certo? Olha lá. E por causa do não disp, daí ele também não está aparecendo os erros ali, certo? Ó, tá ali, ó. Ok? X maiores valores. Uma coisa interessante de você fazer também é algum tratamento de erro. Olha só o que vai acontecer.
Se eu botar ele como 0, né? Se ele é 0, ele vai dar um erro porque ele está dividindo por 0, né? Ele está tentando, na verdade, dividindo não, ele está tentando achar os 0 maiores valores, 0 menores valores. O que acontece? Erro, né? Que a gente pode fazer isso aqui, ó. Se erro, abre parênteses, ponto e vírgula, não ponto disp, abre e fecha parênteses e resolveu o nosso problema. Ok? Então, se a pessoa colocar aqui, outra coisa que você... porque também não dá para dizer assim, não quero mostrar nada, só quero mostrar o meu gráfico limpo. Então, tem que permitir isso para o usuário também, certo? E aqui estão os nossos valores. Outra coisa, se ele passar do valor, ele vai estourar também, certo? Se ele estourar, ele vai dar problema, porque, mesmo erro, a questão dos valores ali, x maiores valores. Como aqui a gente não tem um controle para dizer para ele, olha, só vai até o tamanho x dinamicamente, né? Mesmo com o intervalo nominal, não tem ali como fazer. Então, o que a gente pode fazer é isso aqui, ó. Talvez com o intervalo nominal até funcione, então é uma boa dúvida, né? Mas vamos tentar de outra forma. Por enquanto aqui, ó. Se eu quiser resolver isso na origem, nós podemos fazer o seguinte. Olha, aqui ele está dizendo os x maiores valores, certo? Tanto a gente poderia fazer um outro campo, ao invés de ele ficar olhando para esse cara aqui, a gente poderia dizer para ele olhar para um outro campo, e nesse campo a gente dizer, olha, se esse valor for maior que a quantidade de itens que eu tenho na lista, então use a quantidade maior de itens, se não use esse valor. Tanto faz a gente pegar e fazer isso numa fórmula à parte, ou a gente fazer dentro da fórmula, ok? Então, por exemplo, a gente faria assim, ó, igual se, abre parênteses, esse valor for maior que igual que conte, ponto valores, e daí a gente vai pegar esse valor aqui, daí você pode arrastar um pouco para baixo, né? Dizer que seja, quantos você tiver, se tiver uma tabela, melhor ainda, ok? Sem problema. Se ele for maior ou igual que a quantidade que eu tenho aqui, então você vai colocar conte valores, né? Você vai dizer que, olha, não, então isso aqui é o máximo. Se não, você vai dizer para ele que é até 8 mesmo, que é o valor que eu tenho aqui nesse controle. Fecha parênteses e dá um Enter. Então tá ali, ó, tá dizendo que é 12. Passou de 12 ele, e aqui ele continua 12. Ok? Então ali, ó, se eu baixar, daí ele dá certo. A gente tanto faz a gente copiar essa informação, copiar isso aqui, daí nesse caso tem que travar todas as fórmulas, né? Como a gente também utilizar esse cara como um auxiliar. A gente poderia simplesmente colocar ele aqui embaixo, e ao invés dele olhar para esse cara aqui, né? Ctrl S. Ao invés dele olhar para esse cara aqui, ele olhar para esse cara aqui, certo? Tanto faz, ó. Agora não olha mais para esse, agora você vai olhar para o 22 e 22. Ele está olhando para o T8 e 22. Trava, ok? E aqui é a mesma coisa. Não é mais T8, é E22. Trava. Resolvido. Agora, quando ele passar do valor, olha, ele vai estourar ali, ok? Ele vai dizer ali, ó, x maiores valores. Ok? Perfeito. E você também poderia fazer o contrário, pegar esse cara aqui, ao invés de ele olhar para esse, rotação, olhar para cá, ele mostrar para cá e mostrar, exibir esse cara. Quer ver, por exemplo? Ó, a rotação eu vou puxar para cá, tá? E vou pegar esse cara e vou arrastar para cá. Por quê? Porque agora, independente da quantidade que ele estiver mostrando, ó, 14, 15, 16, ele sempre vai mostrar o 12 no máximo. Ó, perfeito? E daí fica bem melhor para o usuário. Vai dizer, ó, 12, como 16 pontos eu nem tenho 16? Ah, não, agora deu 12 pontos. Enfim, ok? Então tá aqui, ó, tá mostrando os 7 menores valores e agora os 7 maiores valores. Acho que está invertido, não tá não? Tá invertido. É que o menor ficou para cá e o maior ficou para cá. Tanto faz, a gente pode pegar e mudar isso aqui direto, né? Fica melhor. Ó, maiores. Só uma questão de ajuste. Deixa eu mudar aqui. Esse agrupamento tem os seus problemas também. Na verdade, o agrupamento é justamente para isso aí. Para evitar que eu fique alterando as coisas. Pronto, aí, beleza. Deixa eu ver se tem um reagrupar se funciona. Reagrupar, ok, ótimo. Perfeito? Ó, 7 maiores, 7 menores, 3 menores,
4 maiores. Ó, e por aí vai, tudo dinamicamente funcionando, ok? Outra coisa que seria interessante, talvez, para você, seria colocar um título dinâmico, por exemplo. Vamos botar aqui, ó, igual, destacando os... daí vamos botar uma quantidade de valores. X, opa, faltou o E comercial. X. Daí aqui a gente vai botar se é maior ou menor valor, né? Daí a gente vai ter que usar onDesLock para fazer isso aí, certo? Deslock, abre parênteses, clica aqui, ponto e vírgula, aqui, certo? Daí vou fechar parênteses e valores. Então eu estou dizendo assim, destacando os X, né, 3 maiores valores, 4 maiores valores, por exemplo. Opa, deixa eu ver o que ele fez. Destacando os T8 valores. Por que será que ele deu esse cara de referência relativa? Ah, é porque eu estou passando e ele vai até o 23, ele vai até ali. Desculpa. Vamos botar aqui, ó. Destacando os... E agora vamos de novo. Vamos copiar de novo. Ver se eu consigo. Não consigo mais. Droga. Destacando os... E daí a gente vai colocar de novo. Esse cara aqui. 4. E daí a gente vai fazer de novo. Espaço. E deslock. Ponto e vírgula. Ponto e vírgula. E valores. Ok? Esse cara aqui depois a gente coloca maiúsculo e minúsculo. Destacando os 3 maiores. 3 maiores valores. 3 menores valores. Ok? Eu não vou nem me preocupar com plural nesse momento agora. Maior, mais aqui, título do gráfico. Ok? Vou clicar no título do gráfico, fazer igual. E vou clicar nesse cara aqui e pronto. Destacando os 3 maiores valores. 3 menores valores. 4, 5, 6. Certo? E por aí vai. Como você achar que deve fazer. Tá bom? Bom, então é isso que eu tinha para mostrar hoje. Não esqueçam, esse aqui foi só um exemplo didático. Essa informação aqui, ó, que eu tenho esses dados aqui, eles têm que ficar na nossa planilha de dados, ou de cálculo, na verdade, a gente vai chamar de cálculo, né? Certo? Na planilha de cálculo ele tem que ficar. E na planilha de controle, a gente vai ter essas informações que eu tenho aqui, ó. Essa de controle, essa e essa. Tá certo? Então é isso. Muito obrigado por ter assistido mais esse vídeo. Forte abraço e até a próxima.